Boa noite, vamos nós de novo para mais um vídeo e mais conhecimento, né? Devagarzinho tentando ler a Bíblia toda para vocês, para mim também. Terminamos o capítulo 6 no outro vídeo, né? Vamos entrar aqui no capítulo 7 e o versículo 2 que se segue, né? Então, bora para nós ler Êxodo capítulo 7, o versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Já vou desvendar para vocês um versículo aqui, o 3. Deus não queria Faraó de qualquer forma, Deus não queria Faraó. Acepção de pessoa? Não. Demonstração de poder? Quem vai entender a cabeça de Deus e o coração de Deus? Ninguém entende. Mas ele usou o Faraó para mostrar o poderio dele. E isso está claro na Bíblia. A gente vai continuar lendo e vai ver muitas e muitas vezes isso. Que Deus não quis que Faraó se convertesse. No versículo 3, tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraós e que deixará o meu povo ir embora da sua terra. No versículo 3 fala assim, eu, no caso Deus, porém, com certeza, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou, Ele é Jeová, Ele é o Yahweh. Quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos e Arão 83 anos quando falaram a Faraó. Lindo, né? Com 80 anos e 83 anos Arão começaram o ministério da obra de Deus, da retirada do povo do Egito, da escravidão do Egito, a travessia do Mar Vermelho, ok? Então, com 80 anos e 83 anos, se vivia muito e tinha uma boa virilidade, é isso? Tinha forças, Então, era um povo muito forte antigamente, Vamos lá no versículo 8. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão, quando o Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara a Arão. Ela lançou o seu cajado, que fala vara, diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Na verdade, ela já tinha se tornado serpente nos capítulos anteriores, Aqui, mais uma vez, foi essa transformação de madeira para cobra. E uma curiosidade é essa, que vai estar lá nas curiosidades que eu tenho lá para vocês. Uma outra curiosidade é Nabucodonosor se transformou em alguma besta fera. Nós vamos ver lá mais para frente, tá bom? Versículo 11. Faraó também mandou vir os sábios Não, essa foi a primeira vez, desculpa, nós estamos no capítulo 7. É isso? Acho que foi a primeira vez que fez isso. Faraó mandou também vir os sábios e encantadores a eles. E os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com os seus encantamentos. É isso. Perdoa eu aí. A primeira vez que eles lançam o cajado e ela vira cobra.
Mas o faraó chamou seus adivinhos, mágicos, ilusionistas, fizeram uma enganação ali. Ela não transformou em cobra, eles fizeram uma mandinga ali, um truque. Melhor falar um truque. E fez assim uma enganação, jogou uma outra cobra perante Faraó e Moisés e todo mundo, né? Pois cada um deles lançou a sua vara e elas se tornaram-se em serpentes. Tornaram aqui a palavra, ela está um pouco obscura. Foi um engano que eles fizeram, porque ninguém tem o poder de fazer isso, somente o Criador dá vida às coisas. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, ou seja, a serpente que Arão jogou comeu as outras cobras, né? Uma king cobra que ele fez virar. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito, que endureceria o coração. Agora, aqui no subtítulo do 14, Faraó, o coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó, ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, por-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara e se tornou em serpente, né? Pega de volta aquela vara que se tornou em serpente, ele dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim disse o Senhor: nisto saberás que eu sou o Altíssimo, o Senhor. Eis que eu, aqui ó, eu de rei, eu sou o que sou, né? Com esta vara, com este cajado, que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e eles se tornarão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água. Versículo 19, subtítulo: a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. É a primeira praga, né? Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Araão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se torne em sangue, e haverá sangue por toda a parte do Egito, assim nos vasos de madeira como nas de pedra. 20. Fizeram Moisés e Araão como lhe ordenaram o Senhor. Araão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos seus olhos, dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de todos os seus servos, e todas as suas águas no rio se tornaram sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito, com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito, que endureceu o coração de Faraó. Correto até aqui? Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda a isto levou a sério, tornou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, portanto não podiam beber a água do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor ferir o rio. Para ferir, né? Vamos ver se eu acho aqui um negócio aqui. Tudo que tinha no Egito, até nos vasos. Vamos no versículo 19 aqui, eu estou procurando para vocês.
Os magos sempre usavam, os egípcios sempre acreditou na magia, eles sempre usavam encantamento, magia, engano e ilusionismo. No versículo 19, disse mais o Senhor a Moisés, diz a Araão, toma o teu cajado e estende a mão sobre as águas do Egito, né? Sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas empoçadas para que se torne em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira e de pedra. Um detalhe que muitas vezes ninguém fala é que até naquelas águas que estavam guardadas se transformou em sangue. Então não foi um truque, nem foi uma magia, foi um certo poderio de Deus pedindo para que os anjos, o Espírito de Deus, transformando a água em sangue, né? Hoje a leitura foi simples, não teve muito o que fazer, falar, explicar, mas foi a primeira praga, a água se transformou em sangue, né? Terminamos o capítulo 7. No outro dia, uma próxima vez, falaremos mais de Deus, né? Duas coisas aprendemos aqui. Eu acho que foi uma coisa que aprendemos aqui. Duas. Deus escolhe sim quem Ele quer no reino, faz acepção de pessoa sim. A Bíblia tem hora que ela dá essas coisas. Ele escolhe sim quem Ele quer, porque a gente não sabe de nada. E outro, quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus, né? E o primeiro milagre, que seria a água transformando em sangue. Boa noite.